Glórias a Deus. Mensagem no telão. O poder da confissão das palavras, a parte 6. Diga isso, o poder. Diga, o poder. Diga mais uma vez, o poder da confissão das palavras. Então, na tua confissão tem um poder. Aquilo que você confessa tem poder. E o Senhor Jesus está nos ensinando com esta série, nós estamos já na parte 6, Ele está nos ensinando a termos uma confissão sadia, uma confissão sã, uma confissão de fato poderosa para a bênção e não para a maldição, porque há pessoas que têm uma confissão poderosa para a maldição. E nós, o Senhor está ajustando a nossa confissão, acertando para que ela seja totalmente para a bênção. Amém? E nós vamos então, pela palavra do Senhor, crescer ainda mais neste conhecimento. Texto base, 2 Coríntios 4, versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Diga, eu creio e por isso eu falo. Amém. Então, aquilo que nós cremos, nós falamos. E nós cremos que a nossa vida é de vitória. Nós cremos que a nossa vida é de poder de Deus manifestado a nosso favor. Amém? Nós não cremos que a nossa vida é uma vida de derrota. Nós não cremos que a nossa vida é para a derrota. Nós não cremos que a nossa vida é para enfermidades, para pobreza, para sofrimento e para tormentos. Nós não cremos. Amém? Nós cremos o contrário disso. Então é isso que nós falamos. Amém, igreja? Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus bom, Deus santo, Deus de toda a glória, Deus de todo o poder, de toda a majestade, nosso Deus, o nosso Pai, Paizinho querido, o Deus todo-poderoso que nos ensina a viver na sua visão, que nos ensina a ter uma confissão poderosa para vermos o teu agir a nosso favor. O Deus que nos amou primeiro, o Deus que nos escolheu em ti, o Deus que nos predestinou em amor desde antes da fundação do mundo, o Deus que para cada um de nós tem um propósito, o Deus que tem para cada um de nós um desígnio específico e que quer cumprir em nós este desígnio. O Deus que deseja nos dar o fim que desejamos e o Deus que está nos ensinando a desejar o bem. O Deus que está nos ensinando a desejar o fim que tu mesmo, Senhor, escolheste para cada um de nós. Um fim de delícias, um fim de dias felizes, um fim de paz, um fim de realizações, de prosperidade, um fim que glorifique em tudo o teu santo nome, Senhor. Assim, Deus, nós cremos, Pai, e por isso estamos aqui, para ouvir a tua voz, ouvir os teus ensinamentos, ter a direção do altar, Jesus, para nos conduzir nesta terra em triunfo, porque tu és o Deus que nos conduz sempre em triunfo. E assim nós vamos permanecer dia após dia, crescendo nesta graça, crescendo neste conhecimento,
crescendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Pai amado e bendito, mais uma vez eu te peço, com humildade, Senhor, com submissão ao teu Santo Espírito, com temor e tremor, eu te peço, me uses, ó Pai, use a minha boca, minhas cordas vocais, que sejam instrumentos de valor nas tuas mãos, para edificar o teu povo, para edificar a tua igreja, para trazer paz, consolo, conforto, esperança, entusiasmo, ânimo, para trazer, Senhor, a tua vontade, as tuas ovelhas que o Senhor tanto ama. Eis-me aqui, Jesus, para te servir. Faz de mim o teu querer. Amém, amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu filho amado e abençoado Vinícius. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres chamados por Jesus Cristo para a salvação, aqueles que são selados para o dia da redenção, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, aqueles que foram comprados por preço e por alto preço, preço de sangue, na cruz do Calvário, por Jesus Cristo. O espírito da fé, que é o que o apóstolo Paulo cita neste texto, neste versículo, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Este espírito da fé nos faz crer e falar aquilo que Deus fala. Eu não posso crer de fato e falar o que Deus fala se eu não tenho o espírito da fé. Então nós cremos e falamos porque temos o espírito da fé. Amém? Então nós temos o mesmo espírito da fé. Por isso nós cremos e falamos aquilo que é a nosso respeito, aquilo que Deus já escreveu a nosso respeito, o que é a verdade para a nossa vida. Nós entendemos que muitos não querem essa verdade. Nós vemos que muitos relutam com isso. Pessoas se incomodam, amados, sabe do quê? De serem chamados de abençoado. Tem pessoas que eu percebo que eu chamo de abençoado, a pessoa se irrita. Um líder da graça de Deus, do mesmo ministério da Cristo Vive, chegou a testemunhar para mim um dia, numa conversa particular. Ele disse: pastor Emílio, um abençoado estava fazendo um trabalho na igreja e ele era de outro ministério. E eu, às vezes, esquecia o nome dele e eu falava: o abençoado, né? Abençoado, assim como nós também nos tratamos. E eu chamava ele várias vezes de abençoado, 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 abençoado. Teve um dia que ele olhou para mim sério e ele falou: não quero que você me chame mais de abençoado. Olha, amados, aonde vai a falta de visão de Deus? Eu amo a pessoa me chamar de abençoado, de amado, porque eu sou, é o que de fato eu sou, abençoado e amado do Pai. Então, isto é a verdade. O contrário disso é a mentira e é da perdição. Não é verdade? Então, nós temos que querer cada vez mais essa verdade para a nossa vida. Eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou um eleito, eu sou mais que vencedor em todas as coisas, porque Jesus me fez assim, Jesus me escolheu para reinar em vida com Ele. Então, o espírito de derrota não é para nós.
O espírito de fracasso não é para nós. E como eu digo sempre, o espírito de porco não é para nós. Qual que é o espírito de porco? Aquele que faz você olhar só para baixo. Nós temos espírito de águia. Visão plena e acima de tudo. Amém? Então, ter o mesmo espírito da fé nos faz crescer. Nos faz crescer, porque o poder de Deus se manifesta quando nós entendemos isso. A nossa vida espiritual muda, e quando a nossa vida espiritual muda, as coisas à nossa volta mudam. Porque, amados, ouça, a minha vida, todas as áreas da minha vida dependem da minha vida espiritual. A minha vida espiritual é o alicerce para todas as coisas à minha volta. E se eu não estou bem alicerçado na vida espiritual, nada vai bem na minha vida. Então, quando eu entendo isso, que eu tenho que crer o que Deus ensina pela palavra, e para crer eu preciso aprender, amém? E graças a Deus nós estamos no ministério, numa igreja de conhecimento, que é uma escola que nos ensina a verdade, nos ensina a palavra para exercitá-la diariamente e ver o fruto da fé na nossa vida. Então, quando eu creio e começo a falar aquilo que eu estou aprendendo pelo Espírito Santo de Deus através do altar da igreja, a minha vida espiritual muda. A minha vida espiritual, mas ela é alinhada, ela é ajustada, ela reflete em mim a glória do Senhor em todas as áreas da minha vida. Por quê? Eu vou aprender a alinhar a confissão das minhas palavras com a palavra de Deus, entendendo e conhecendo assim quem é o meu Deus. Porque é um outro grande mal nos dias atuais. Muitos filhos de Deus não sabem quem é Deus, não conhecem Deus. Muitos líderes que estão com microfones nas mãos, ensinando muitos aí, não sabem o que estão ensinando. É o que Jesus disse, é um cego guiando outros cegos. Por quê? Para que eu possa vir aqui e lhe ensinar, eu tenho que saber o que eu estou lhe ensinando, eu tenho que conhecer, que foi o que eu pedi um dia para Deus: Senhor, me dá a tua verdade. Me mostra, Senhor, a tua verdade. Foi difícil? Foi duro? Foi. Mas eu estou aqui hoje pregando a verdade para você. Porque o Senhor assim fez na minha vida. Então, amados, graças a Deus eu não sou cego. E já, vocês automaticamente não são mais cegos. Por quê? Vocês tiveram também os olhos iluminados. Porque o Senhor, por esse altar, tem nos dado conhecimento. E nós temos conhecido quem é o nosso Deus. E nós sabemos em quem nós temos crido. Hebreus 4, 14 a 16 diz assim, olha: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, amados, diga: eu tenho Jesus. Diga: eu tenho Jesus. E isso não é algo assim que, eu vou imaginar que eu tenho Jesus. Não, a Bíblia diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele é o Filho de Deus aqui encarnado, na manifestação de Filho. Amém? Ele é, mas que penetrou os céus, está sentado no seu trono de glória, como Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele é o Pai. Ele veio como Filho, mas ele é o Pai. Então, ele é o grande sumo sacerdote. E assim, amados, nós devemos conservar firme a nossa confissão. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, diga confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando você entende isso, que você tem Jesus a teu favor, e você confiadamente se achega ao trono da graça, amado, para receber o socorro, você tem o socorro a teu favor. Mas a sua confissão não pode ser diferente disso. Porque muitas pessoas dizem, eu não sei se Deus está me escutando. Eu não sei se Deus está me ouvindo. Eu nem sei se Deus está se importando comigo. Amados, a palavra de Deus diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Porque Jesus é a teu favor. Amém? Então, a confissão alinhada à verdade revelada é a graça de Deus. É o amor de Deus manifestado por nós. E esse amor revelado liberta. Porque só a verdade liberta. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que nos liberta de toda prisão, de toda cadeia, de toda corrente que nos aprisiona, é a verdade. Eu preciso ouvir a verdade. Não é oração poderosa, não é campanha, não é óleo, não é copo d'água, não é fitinha, não é rosa, não é tercinho, não é lencinho, não é nada disso. Isso é comércio. Isso é misticismo, isso é feitiçaria, isso é podre diante do Senhor. Porque o que vale é o sacrifício que o nosso Senhor fez naquela cruz a nosso favor. Aí está o poder de Deus e o amor do Senhor manifestado por nós. Então, igreja, você tem Jesus. E é por isso que você deve conservar firme a sua confissão. Diga, eu tenho Jesus. E por isso, eu conservo firme a minha confissão. Amém. Glória a Deus. A graça de Deus é um pacto de boca. É um pacto de boca. Aquilo que eu creio, eu falo. Diga, aquilo que eu creio, eu falo. Diga, o pacto da graça de Deus é um pacto de boca. O pacto da graça de Deus é um pacto de melhores e superiores promessas. Amém. Então, o Senhor chama o seu povo para viver este pacto com uma vida de vitórias. Não uma vida de derrotas. Lutas vão ter? Sim. Mas depois da luta, o que vem? O que vem? A vitória. Então, amados, na graça de Deus, a vitória é por fé. É por fé, é somente por fé. Amém? Então, diga para o teu irmão, depois da luta, vem a vitória. Amém? Depois da luta, vem a vitória. Mas o que eu tenho que manter firme? A minha confissão. Eu tenho que me manter firme em Jesus. Porque eu tenho Jesus como meu auxiliador. Então, ele não falha e jamais falhará. O tempo está nas mãos de Jesus. A vitória virá. A vitória virá. A nossa vida é de Jesus. E nós, no pacto da graça, como disse, é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. A vitória nós recebemos após a luta.
E nós recebemos a vitória pela fé, dando glórias a Deus. Então nós passamos pela luta dando glórias a Deus. Não mudando a nossa confissão de fé. Não mudando aquilo que o Senhor já nos ensinou a nosso respeito. A fé na palavra, igreja, é para os maduros, é para os adultos. Pastor, mas eu ainda acho que eu não sou maduro, acho que eu ainda não sou adulto. Amado, se você está aqui, é para você se tornar maduro. É para você se tornar adulto. Então, não precise ficar constrangido, às vezes, se de repente você ainda não está num padrão de maturidade como o Senhor deseja para a tua vida. O importante é você entender que você está aqui para crescer. E de fé em fé, de glória em glória, em vitória em vitória, você tem que crescer. Amém? Isso é fato. Não pode ficar do mesmo jeito. Não pode. Na graça de Deus não se fica do mesmo jeito. Na graça de Deus se cresce ou se cresce. Amém? Os meninos, os bebês, as crianças, na fé, não sabem o que é o poder da confissão em linha com a palavra. Mas os maduros, os adultos na fé, permanecem firmes e constantes na confissão. Os bebês espirituais, as crianças, elas choram. Elas esperneiam, elas reclamam, elas murmuram, elas lamentam. A graça de Deus nos torna maduros na fé. Nos ensina a nos mantermos firmes e constantes, ter a mesma confissão em qualquer tempo da nossa vida, porque eu tenho o mesmo espírito da fé. Jamais nós devemos questionar Deus. Jamais devemos questionar a sua palavra. Jamais nós devemos duvidar de Deus. O crente maduro, igreja, é aquele que tem a autoridade de Jesus. Ele crê que ele tem a autoridade de Jesus na sua vida. Esse é um crente maduro. O crente maduro, ele crê que ele tem a autoridade da palavra a seu favor. O crente maduro, ele crê que somente a graça de Deus lhe basta. O crente maduro crê que não há nem haverá um justo desamparado. O crente maduro crê que Deus é um Pai de amor e que nos protege. O crente maduro crê que Deus provê tudo para que possa viver, que você possa viver o melhor desta terra. O crente maduro entende isso, o crente maduro crê nisso, que Deus vai prover tudo para que ele desfrute do melhor dessa terra. O crente maduro crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O crente maduro crê que o Deus que abriu o mar na saída do povo do Egito é o mesmo Deus que opera sinais e maravilhas hoje. Esse é o crente maduro. E, igreja, não se vê o agir de Deus fora dos desígnios de Deus. Deus, ele não age por emoção. Deus, ele não, como a Bíblia diz, ele não aceita suborno. Deus não se comove com lágrimas somente. Porque Deus, ele sonda o coração. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, fora dos desígnios de Deus, fora da obediência devida à palavra do Senhor, nós não vamos ver o agir de Deus a nosso favor. Nós vamos ver algumas misericórdias surgindo na nossa vida. Quem está entendendo? Mas Deus não quer que vivamos somente das misericórdias. Ele quer que vivamos as melhores e superiores promessas. Diz para o irmão que está do seu lado: o Senhor quer que você viva melhores e superiores promessas. Receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer que você abra a tua boca. E não é de sono, não.
Ele quer que você abra a tua boca para confessar, em linha com o que ele diz. Amém? A nossa vitória depende da nossa obediência à palavra de Deus. Diga isso, a minha vitória depende da minha obediência à palavra de Deus. Confissão alinhada com a verdade. Deus é perfeito. Deus, ele tem os seus limites, ele tem as suas estratégias, ele tem os seus propósitos para com cada tempo na nossa vida, igreja. É maravilhoso quando nós começamos a entender Deus na nossa vida. Cada situação, sabe, o propósito de Deus para cada situação. Às vezes nós não entendemos no momento em que a situação está acontecendo. Não sei se isso já aconteceu com você. Você passar por uma situação, estar vivendo uma situação e você não entender nada. Mas logo adiante, ali num futuro não muito distante, o Senhor te mostra. O Senhor te faz entender por que teve que passar por aquilo. Você entende por que pessoas às vezes entraram e saíram da nossa vida. Porque outras entraram e permaneceram na nossa vida. Nós começamos a entender. A vitória vem pela obediência. O início da obediência é a confissão alinhada à palavra, que me faz andar em obediência à palavra. Se uma pessoa confessa em linha com a palavra e não vive na obediência àquilo que ela está confessando, não adianta, não vai funcionar. Então, a confissão ela tem que gerar mudança no meu proceder. Ela tem que gerar o alinhamento também no meu viver. Amém? Então não é somente eu crer e confessar e esperar. Não. É crer, confessar e analisar. Como está o meu proceder diante daquilo que eu estou confessando? São regras do reino. E essas regras, amados, quem estabeleceu é Deus. É Jesus quem estabeleceu essas regras. E Ele não muda. A Bíblia diz que Ele vela e Ele zela para fazer cumprir a sua palavra. Algo que nós temos aqui no nosso ministério, e nós sempre trazemos para lembrar, é que religiosidade não agrada a Deus. Então aqui nós não somos religiosos. Amém? Diga, eu não sou religioso. Diga, eu sou fiel a Deus. Então, Deus odeia hipocrisia. Deus odeia hipocrisia. Sabe? Aquilo que a pessoa fala, mas na verdade ela não é. Então a nossa confissão, ela é verdade e ela é a palavra vivida. Amém? Vivida. Hebreus 7:22, olha o que diz. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Amados, a nossa confissão de fé, sabe quem é fiador? O próprio Deus. O próprio Jesus. Então olha, a seriedade disso. Olha a seriedade disso, de aquilo que nós confessarmos, nós temos que viver. Porque Ele é o fiador. Ele é o fiador. Então tudo aquilo que eu estou confessando vai se cumprir, vai aparecer na minha vida quando de fato o fiador enxergar no meu coração a fidelidade. A igreja está compreendendo? Em Apocalipse 1:6, olha o que diz. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Diga, eu sou sacerdote. Diga isso, eu sou sacerdote. Pastor, eu vou interromper aqui. Pastor, eu não vou falar não, você tem que falar.
Isso é confissão do que você é, do que Deus te chama. Pastor, mas eu não sei. Tem que aprender. Tem que aprender a ser sacerdote. Por quê? Ele já constituiu você reino de sacerdotes para ele. Então você tem que dizer: eu sou sacerdote do meu Deus. Diga isso: eu sou sacerdote de Jesus. Ele me constituiu reino. Ele me inseriu no seu reino para ser a sua testemunha e sacerdote do seu santo nome. Amém? Glória a Deus. Confissão. Você tem que exercitar. Você tem que exercitar. Você não é um pecador. Você não é o pó da terra. Você não é um gafanhoto. Você não é, desculpa a expressão, um Zé Ninguém. Você é filho do Altíssimo. E Ele te constituiu reino e sacerdote. Quer discutir? Discute com Ele. Ele diz isso a teu respeito. Eu estou aqui para transmitir essa verdade. E lhe ensinar a confessar todo dia isso. Porque o mundo nunca disse isso para você. O mundo nunca disse que você é sacerdote do Deus vivo. O mundo diz que você é pecador. Que você é o menor dos menores. Não é? Mas a verdade é o que está escrito. Olha, amados, a verdade liberta. A verdade nos faz conhecer o nosso Deus e nosso Pai. E quando isso chega ao meu entendimento, eu tenho que confessar todo dia. Esta igreja é uma igreja de vitoriosos, porque conhecem a sua identidade em Cristo. Olha o que diz Efésios 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O Deus que você serve, o Deus do qual você é sacerdote, ele possui uma suprema grandeza de poder. E a sua eficácia da sua força, do seu poder, faz conforme lhe apraz, conforme a vontade do seu conselho. Então, o Deus que você serve, amados, não é pouca coisa. O Deus do qual você é sacerdote não é um Deus pequeno. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador dos céus, da terra e de tudo que nela há. E esse Deus determinou habitar em você. Determinou fazer de você a sua habitação. E você tem que confessar isso todo dia. Amém, igreja? Então você tem que aprender a dizer: o meu Deus, com a sua suprema grandeza, do seu poder, determinou fazer morada em mim. E agora a eficácia da força do seu poder se manifesta através da minha vida. Olha que tremendo isso. É a verdade que tem que ser confessada todo dia. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Do fruto da boca o coração se farta. Porque a boca fala que o coração está cheio. Do que produzem os lábios se satisfaz. Então, olha o 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto.
Então não use a sua língua para maldizer. Não use a sua língua para uma má confissão. Não use o poder da língua para reclamar. Não use a língua para murmurar. Não use a língua para lamentar. Não use a língua para dizer que a sua vida não está bem. Por mais que talvez você esteja passando problemas, use a sua língua para bem dizer e comece a mudar a confissão. Comece a dizer que a sua vida é abençoada, que você tem uma vida feliz, que você tem uma vida próspera, que você tem a sua saúde perfeita. Comece a dizer isso. Por quê? Porque Deus diz na sua palavra que a morte e a vida estão no poder da língua. Então tem pessoas, amados, que, sabe, pela ignorância, pela falta desse conhecimento, trazem morte para suas vidas. Trazem morte para a família. Isso não só a morte física, eu estou dizendo, mas a morte de sonhos, a morte financeira, a morte de um casamento, né? Um casamento destruído, a morte de um relacionamento familiar, a morte de uma amizade. Por quê? A pessoa ela não sabe dominar a língua. E o que vem à mente dela, o que está no coração dela, ela põe para fora. E mal sabe ela que aquilo que ela está colocando para fora é uma semente. E essa semente vai dar fruto. E ela vai ter que colher. Estão entendendo, igreja? Como é sério o poder da confissão? A morte e a vida. Diga isso. A morte e a vida estão no poder da minha língua. Sentiu? Sentiu o peso? Diga mais uma vez. A morte e a vida estão no poder da minha língua. Por isso, eu utilizo a minha língua para a vida, para bem dizer, para abençoar, para trazer a manifestação das bênçãos de Deus a meu favor e da minha família. Amém. 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 Glória a Deus. Provérbios 12, 14 diz: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Você faz alguma coisa com as suas mãos? Claro que você faz. Você trabalha. E quando você trabalha, você sai de casa dizendo que o seu trabalho vai ser péssimo? Quando você sai de casa, você diz, vamos ver o que vai dar hoje? Não, você sai da sua casa e diz, o Senhor já abençoou o fruto do meu trabalho. O Senhor já abençoou a obra das minhas mãos. O Senhor, Ele faz prosperar o trabalho das minhas mãos. Então, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Então, fala o bem, profetiza o bem, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então, vai ter retribuição daquilo que você falou. Olha que tremendo. Então, quando você profetiza a bênção, quando você usa a sua boca para bem dizer o teu trabalho, quando você usa a tua boca para abençoar o teu trabalho, amados, você vai ser retribuído. Porque o Senhor é quem vai dar o resultado. Amém? Então, não reclame, não murmure, não use tua boca para maldizer. Provérbios 13, versículo 2 diz: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Então, do fruto da boca o homem comerá o bem, porque
quando nós bendizemos, quando nós aprendemos a ter uma boa confissão, nós vamos ter bons frutos na vida. Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O lábio que confessa todo o tempo Jesus é o lábio que confessa a palavra do Senhor em todo o tempo. Amém, igreja? Então, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, não só quando estamos reunidos como congregação. Não, é em todo o tempo, é sempre. Os nossos lábios devem oferecer a Deus o sacrifício de louvor. Provérbios 11, versículo 9. O ímpio com a boca... Mas tudo isso que eu estou te dizendo tem que fazer parte da tua confissão diária. Amém? Isso tem que entrar na sua mente, tem que entrar no teu coração, tem que ser fixado na tábua do teu coração. E você exercitar isso todo dia. Amém? O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Aleluia! Você está aqui sendo liberto pelo conhecimento. Amém? E você, com a tua boca, você tem que levar este conhecimento para libertar outros. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor. Então, nós, amados, a nossa confissão tem que nos alinhar à nossa conduta, a ter sempre respostas brandas. Resposta branda desvia o furor. Uma pessoa que não sabe dar uma resposta branda a uma determinada pergunta, ela suscita a ira. Ou seja, ela traz destruição para si. Ela traz derrota. A ruína vai ser grande para ela. Tiago 3, versículo 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aqui eu quero entrar num parênteses com a igreja. Deus quer que sejamos perfeitos? Sim. Então, olha, vamos ler de novo e vamos entender. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. A nossa carne nós tropeçamos. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então você tem que confessar que você não tropeça no falar. Você tem que começar a confessar que você é perfeito varão, que você é perfeita varoa. Porque Deus quer você assim. Tropeçar em muitas coisas, todos nós tropeçamos, mas no falar eu devo ser perfeito. Eu devo ser perfeito, eu devo refrear a minha língua. Porque quando eu faço isso, todo o corpo é refreado do pecado, é refreado da impureza. Amém, igreja? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, isso tem que ser todo dia na minha vida. A fé é o combustível. Já ouviu isso? Alguém falar que fé é combustível? Então, o que é o combustível? É todo dia eu ter a certeza de coisas que eu espero. É todo dia eu ter a convicção de fatos que eu ainda não vejo. Mas eu sei que vai aparecer. Eu sei que eu vou ver. Eu sei que vai acontecer porque eu espero com a certeza. E isso é o combustível, amados. Mas não é aquela fé de
pensamento positivo. Não, é a fé dom de Deus que me faz crer em algo grande, em algo impossível e que me faz ter a certeza que Deus vai fazer a meu favor. Amém? Hebreus 2, versículo 1 diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha a importância de ouvir a palavra e se apegar a ela. O pacto da graça de Deus é o pacto de boca, e para eu ser de fato o embaixador em nome de Cristo, ou ser o ministro desta nova aliança, eu preciso ouvir. Amém? E aquilo que eu ouço, o apóstolo Paulo diz que importa que eu me apegue cada vez mais, com mais firmeza, para que eu jamais me desvie dela. Provérbios 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vem dia de angústia? Vem, para mim e para você. Todos nós passamos por aflições. Todos nós passamos por angústia. Mas se no dia da angústia a minha confissão for contrária àquilo que a Bíblia me ensina e diz a meu respeito, a minha força será pequena. E quem vai vencer? A angústia. Porque eu não vou ter força para dominar este sentimento. Eu não vou ter força para me manter alegre e feliz, como diz a Bíblia. Alegrai-vos até no dia da angústia, até no dia da aflição. A ordem de Deus é que eu e você nos alegremos. Para o mundo isso é loucura. Para o mundo isso... Mas pastor, eu vou estar lá na angústia, lá sorrindo. Não, você vai estar de cabeça erguida, com a fé, que é a certeza e a convicção de que aquilo Deus já resolveu, que Deus já acertou aquilo para você, e que é só um momento em que você está passando e que vai passar. Amém, igreja? Então eu preciso confessar, eu preciso entender isso. Então nós temos que confessar o quê? Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza. Por isso a minha força jamais será pequena. Venha a angústia que vier, eu não vou me deixar abater. Eu não vou me deixar entristecer, porque o Senhor está comigo. Então, confissão. Provérbios 24, versículo 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. A pessoa pode ser forte, pode ser saradão, pode ser o que for, de forte. Mas se não tiver conhecimento, se não tiver sabedoria, a Bíblia está dizendo que não tem poder. Então quem tem poder? O sábio. Aquele que tem conhecimento de Deus. Esse é poderoso. Então, recomendação do altar: todos nós devemos cuidar da nossa saúde, nosso físico. Todos nós devemos cuidar. Todos nós, amados, se pudermos frequentar uma academia, devemos frequentar. Por quê? Porque o corpo precisa se exercitar. O corpo precisa de movimento. Então, a questão de saúde, ela vem depois da sabedoria. Quando a pessoa adquire essa sabedoria, esse conhecimento, ele entende que ele precisa fazer algo para o seu benefício. Precisa, porque Deus instrui isso. O nosso corpo, amado, não foi feito para ficar sentado, para ficar deitado, para ficar parado. Não, é feito para se mexer. Nós precisamos nos mexer. Então,
Esse ministério incentiva os homens e as mulheres, independente da idade, a terem um exercício físico. Amém, igreja? Então, mais poder tem o sábio do que o forte, isso é fato, tá? Mas é necessário sim nós cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da saúde, porque somos templo do Espírito Santo. Hebreus 10, 35 a 39 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Confissão, todo dia eu preciso ter isso na minha boca, no meu coração. Que eu não posso abandonar a minha confiança, porque ela vai me trazer galardão, ela vai me trazer recompensa do Senhor. Eu tenho que ter perseverança, eu tenho que perseverar todo dia da minha vida em Deus, fazendo a vontade de Deus, não me desviando, não pendendo para os desejos da carne, para que eu possa ver na minha vida as promessas do Senhor sendo cumpridas. Amém. Tenho que viver por fé todos os dias, sem retroceder, confessando que eu jamais vou retroceder, que eu não sou dos que retrocedem, pelo contrário, eu sou daqueles que avançam por fé. Amém, igreja? 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Preciso confessar isso todo dia. Eu preciso dizer, eu sou um espírito com Deus, eu sou um espírito com o Senhor, porque eu me uni ao Senhor, eu fui chamado pelo Senhor para ser um espírito com Ele. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu tenho que confessar todo dia que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu peço, daquilo que eu penso, conforme o seu poder que opera em mim, quer fazer. Ele quer fazer. Diga isso, Ele quer fazer. Mas eu não posso deixar de confessar, eu tenho que confessar, perseverante, com a certeza, com a convicção de que vai acontecer. Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Confissão. Eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que fazer a vontade do Espírito e não da carne. Todo dia eu preciso confessar. É necessário, porque é aquilo que eu creio. Então eu confesso e isso tem que se manifestar na minha atitude. Amém, igreja? Tiago 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Amados, aquele que não refreia a sua língua, ele se abre para o inferno. Ele deixa o diabo tomar conta. Por quê? O diabo, ele energiza a carne. Mas um crente, pastor, também.
Se o crente não souber refrear sua língua, se o crente não ter esta confissão alinhada, e que ele tem que entender que a língua é fogo, ele se abre para o inferno inteiro. Olha que sério isso. Amém? Josué 6:20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. Aleluia. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tem coisas que você não basta somente falar. Tem coisas que você tem que gritar. Tem coisas e momentos da vida que não basta somente crer e falar, tem que crer e gritar. Porque olha, gritou, pois, o povo. As muralhas estavam de pé ainda. Não haviam caído. Estava de pé. Mas eles gritaram com a certeza que ela ia cair. Aleluia. Tem situação na sua vida, meu amado, que você tem que gritar para ela. Basta! O meu Deus, segundo o seu poder em glória, já mudou essa situação. Você tem que gritar. Tem que dar um basta. Tem que tocar a trombeta. A tua boca é uma trombeta. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, a tomaram. Que você tome posse da tua herança. Que você grite com a certeza e com a convicção, e que você tome posse das bênçãos do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Que você confesse a palavra de Deus. Que você tenha esta confissão poderosa na sua língua, nos seus lábios. Porque o seu coração aqui, amado, está sendo cheio disso. E a Bíblia diz que a boca fala que está cheio o coração. Então, assim como foi dito, nós precisamos nos apegar cada vez mais, com mais firmeza, às verdades ouvidas aqui, através deste altar. Importa que nos apeguemos. Muitos, como eu disse, não conseguem enxergar o que eu e você enxergamos. Mas nós enxergamos, então agora importa nos apegar com mais firmeza, nos apegar com mais dedicação, falar cada vez mais estas verdades que são ouvidas por este altar, para que delas jamais nos desviemos, em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.